E aí pessoal, tudo bem? A aula de hoje então é sobre coordenadas geográficas, ok? Bom, para entender as coordenadas geográficas, a gente precisa lembrar o que são paralelos e o que são meridianos, certo? Bom, paralelos e meridianos são linhas imaginárias, ok? Os paralelos são... Qual é a definição de paralelos? São círculos completos, né? Ok? Em torno da Terra, sendo que o paralelo principal é a linha do Equador, que é aquele círculo maior que divide a Terra em duas metades, ou dois hemisférios. O hemisfério norte, ou hemisfério setentrional ou boreal, e o hemisfério sul ou hemisfério meridional ou austral, ok? Se a gente olhar esses paralelos de outro ângulo, se fosse possível então assim enxergar a Terra do Polo Norte, o que a gente iria enxergar? Que a linha do Equador é o círculo maior, certo? E à medida que a gente se aproxima do polo, esses paralelos vão se tornando círculos menores, até se tornar um ponto em pleno Polo Norte, ok? Existem infinitos paralelos. Dependendo do grau de precisão que a gente quiser, a gente coloca um paralelo ali. Portanto, não dá para dizer que nós temos 180 paralelos, 90 paralelos, 500 paralelos. Não, são infinitos. Nós podemos colocar paralelos em toda a área do globo, certo? Ok? E de forma que, se nós colocássemos todos os paralelos, nós não enxergaríamos a Terra, ok? Muito bem. Dos paralelos, nós extraímos um conceito que é a latitude. A latitude é a distância de qualquer coisa, de qualquer ponto em relação à linha do Equador. Quanto maior a distância em relação à linha do Equador, portanto, né, maior é a latitude. Essa latitude vai, como é em relação à linha do Equador, essa latitude vai de 0 a 90 graus, porque ela é medida em graus, a latitude, tanto para o norte quanto para o sul. 0 grau significa estar sobre a linha do Equador e 90 graus significa estar sobre um polo, ou norte ou sul. Bom, além dos paralelos, nós temos também os meridianos. Os meridianos são semicírculos, certo? Que partem de um polo e se encontram no outro polo. Diferente dos paralelos, que são círculos completos, os meridianos são semicírculos, ok? Já que o meridiano, por exemplo, que passa aqui na frente, não é o mesmo meridiano que passa do outro lado da Terra, certo? Bom, assim como os paralelos, os meridianos também têm uma linha principal, que é o meridiano de Greenwich, que recebe esse nome já que ela passa em cima do distrito de Greenwich, em Londres. A partir dos meridianos, nós podemos tirar o conceito de longitude. Que longitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao meridiano de Greenwich. Nesse caso, como a gente está falando de uma distância em relação ao meridiano de Greenwich, nós vamos obter essa distância ou para oeste do meridiano de Greenwich ou para
leste do meridiano de Greenwich, certo? E nesse caso, essa distância, que também é medida em graus, vai de 0 se o ponto em questão estiver sobre o meridiano de Greenwich até 180 graus se esse ponto estiver no antimeridiano de Greenwich, certo? Então, 0 a 180 graus para o leste ou 0 a 180 graus para o oeste. Bom, vamos supor, né, que uma pessoa, por exemplo, esteja perdida no Oceano Atlântico. Então ela estava de barco lá, está de barco, mas acabou o combustível, estragou a vela, e ele deixou cair o remo no mar, certo? Sobrou o GPS, que vai dar localização, e um sistema de comunicação que ele vai entrar em contato com o continente, tá? Bom, então ele está perdido lá, está à deriva, certo? E ao verificar, como é que ele vai dizer onde ele está para alguém no continente e resgatar, né? Ele vai dizer o quê? Está perto da rua tal? Não, no oceano não, porque ele só vai enxergar a água para todos os lados, né? Então ele vai ter que dar as coordenadas geográficas, e para isso ele vai ter que ter o GPS. Se ele não tiver, ele está ferrado, tá? Bom, então digamos que ele faça a leitura no GPS e ele entrou em contato com o continente e vai dizer que, bom, eu estou a latitude 45 graus sul. O que isso significa? Significa que ele pode estar a qualquer lugar em cima deste paralelo de 45 graus ao sul, certo? Muito bem. Agora, que é justamente isso, né? Adianta, quando ele vai dar a localização, ele dá somente a latitude ou somente a longitude? Não, ele vai ter que sempre dar as duas informações, latitude e longitude, para que a pessoa lá faça o cruzamento dessas informações e encontre o local exato. Se ele der só a latitude, é justamente isso que vai acontecer. Ele pode realmente estar sobre qualquer lugar no paralelo de 45 graus, certo? Então, ele vai dar a latitude 45 graus sul, por exemplo, e a longitude 15 graus leste. 15 graus leste, certo? Quem está recebendo essas informações vai no mapa cruzar latitude e longitude, porque ela vai achar, no caso aí, o meridiano de 15 graus leste. Qual é o ponto do oceano, então, portanto, que essa latitude e longitude se cruzam, né? Pronto, está lá o cara, certo? Por que latitude e longitude são medidas em graus? Bom, a gente estabelece o seguinte princípio, né? Para latitude, nós vamos, por exemplo, imagine que a gente pegasse o planeta Terra, né, e fizesse um corte nele, de forma que a gente pudesse enxergar o interior do planeta. Bom, então a gente vai pegar, né, a linha do Equador, que é a latitude e a distância de qualquer coisa em relação à linha do Equador. Então nós vamos, a partir do centro da Terra, vamos imaginar assim, né, nós vamos traçar um ângulo onde uma reta vai em direção ao Equador, depois nós abrimos o ângulo, né, até
a outra reta chegar no ponto em questão. A partir disso nós vamos ter um ângulo, certo? Em relação à longitude, que também é medida em graus, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós fazemos um corte na terra nesse caso, né? E vamos com uma linha, né, chegar no meridiano de Greenwich a partir do centro da Terra, né? E a outra linha nós vamos abrir formando um ângulo até o ponto em questão. A partir daí nós vamos ter um ângulo, certo? Em graus. E essas alturas vocês já devem saber, né, que os ângulos são medidos justamente em graus e subdivididos em minutos e segundos, certo? Muito bem. Eu tenho aqui um mapa aqui. Eu queria saber se vocês já são capazes de fazer esse exercício, se toparem, né? Que é, eu vou ter que procurar, enquanto isso eu procuro aqui. Tá aqui. É esse? Acho que é. É esse aqui. Tá? Bom, olha só. O mapa que vocês estão vendo aí, ó, vocês estão vendo uma rede de coordenadas, ou seja, paralelos e meridianos, sendo que cada paralelo e cada meridiano tem o seu valor em graus, ok? No mapa nós temos o ponto A, B, C, D e E. Vocês aí vão fazer uma tabelinha, né, colocando A, B, C, D e E, né, e em cima latitude e longitude, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, a primeira acho que a gente pode fazer juntos aí, né? Observem, localizem o ponto A e vamos estabelecer a latitude. A latitude é o que? A distância em relação à linha do Equador. Nesse caso, a gente procura o paralelo que passa em cima do ponto A, que é o paralelo de 40 graus ao norte. Então a latitude é 40 graus ao norte, certo? Agora vamos procurar a longitude. Para isso, que é a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Então a gente pega o ponto A, procura o meridiano que está passando em cima desse ponto A, certo? E observa o valor. Nesse caso é o de 80 graus a oeste, certo? Então longitude 80 graus a oeste. Vocês vão ter um tempinho aí, quer dizer, vocês têm todo o tempo do mundo, é só dar uma pausa no vídeo, né? E encontrem as coordenadas dos pontos B, C, D e E, ok? Então, para mim é 5 segundos aqui, para vocês o tempo que quiser.